Saudades com a paz do Senhor, gostaria de compartilhar um versículo da Palavra de Deus que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, e o versículo 5, que diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, a gente vê hoje em dia pessoas entrando em enrascada, em frias, né? Por quê? Porque não tem sabedoria, não tem entendimento. E isso tem feito as pessoas tropeçarem em muitas coisas, né? Então, a Bíblia, ela ensina sobre isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, você não está agindo com sabedoria nem com prudência, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Ele não lança em rosto, tá, gente? E vai ser dado para aquele que tem pedido, para Ele. A gente pode ver que quando ele vai chegar com Salomão, ele vai perguntar para Salomão o que era que Salomão queria. Era para pedir para ele. E Salomão vai pedir justamente a sabedoria e o entendimento. Então, Deus, ele faz isso, tá, gente? Tiago também vai dizer, em Tiago, capítulo 3, versículo 13, ele vai fazer uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí ele vai dar a resposta. Então, mostre pelo seu bom trato, pelas suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargas invejas, sentimentos facciosos, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa daí não é a sabedoria que vem do alto, não. Ela é terrena, animal e diabólica. Porque a sabedoria que ela vem do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de bons frutos e de misericórdia. Então, a gente vê aí que tem 3 tipos de sabedoria, 4, né? Tem a sabedoria que é do alto, que é Deus que dá para o homem. Tem uma que ela é terrena, a outra é animal e é diabólica. Então, essas 3 aí são do demônio, tá, gente? Essas 3 sabedorias aí. A de Deus, ela é aquela que vem do alto. Então, quem é sábio, ele vai dizer quem é a pessoa sábia. É uma pessoa que consegue tratar os outros bem, né? Uma pessoa, gente, que consegue ter o domínio próprio, consegue controlar a língua, consegue tratar os outros bem. Essa pessoa é uma pessoa sábia, tá, gente? Então, você conhece uma pessoa que é sábia pelo bom trato que ela faz, quando ela consegue tratar bem as pessoas, tá? Por isso que Salomão vai dizer nos provérbios, até uma pessoa tola consegue se passar por sábia se ela conseguir ficar com a boca fechada. Então, é uma pessoa que consegue se controlar, se dominar. Então, a sabedoria, ela é muito importante nesses últimos dias, tá? A gente pode ver que a sabedoria, ela levou o rei Salomão, gente, a ter um reinado próspero. Salomão, ele foi tão próspero, que ele reinou durante 40 anos. Um reinado muito próspero, com sabedoria, com entendimento, tá, gente? E a Bíblia vai dizer que através da sabedoria dele, ele conseguiu fazer uma casa para ele em 13 anos. Ele conseguiu fazer uma casa para a filha de Faraó, qual ele tinha tomado por esposa, tá? Ele fez uma casa linda para ela. Ele fez também a casa do Senhor em 7 anos, gente. Em 7 anos a Bíblia diz que ele vai fazer uma casa para o Senhor, o qual ninguém ouviu, nem um som de martelo, nem de machado, nem de ferro, nada, não se ouvia som nenhum, porque vinha tudo sobre medida. Hoje você entra numa obra, é uma maior barulhada, né? É som de maquita, é de martelo, é de tudo para fazer uma obra. Mas a Bíblia diz que o cara tinha tanta sabedoria que para ele fazer a casa do Senhor não houve nenhum barulho. Então, ele era muito sábio, tá? Então, a gente vai ver que ele era tão sábio que ele fez 3.000 provérbios. Ele falou ali 3.000 provérbios, mais de 1.000 cânticos, gente. Era muita sabedoria. Ele sabia sabedoria sobre os cedros, sobre animais, répteis, peixes. Era uma sabedoria tão grande que correu ali por todas as nações ali, tá? Era a fama de Salomão, a sabedoria que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. Por quê? Porque ele pediu. Por isso que Tiago vai dizer, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar. E não lance em rosto não, tá, gente? Então, mas a gente vai ver também o seu filho Roboão, o filho de Salomão,
que já estava desprovido de sabedoria, um homem que não tinha sabedoria, não tinha entendimento. A Bíblia vai relatar que ele perdeu, foi 10 reinos, 10 tribos, rapidinho o cara perdeu, 10 tribos. A Bíblia diz que ele conseguiu dividir ali a nação de Israel. Olha só, ele pegou uma nação única, as 12 tribos reunidas, e quando ele entra para governar, é rachado, o cara perde logo, foi 10 tribos só de uma vez, né? Porque não andou com sabedoria, não andou com entendimento. Então a gente precisa dessa sabedoria, gente, nesses últimos dias. Você precisa ter sabedoria, uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que é pura, é pacífica, é moderável, trata os outros bem, é cheia de bom fruto e tem misericórdia. Você tem que ser misericordioso. Dificilmente alguém vai pegar um sábio, gente. Por quê? Porque ele é prudente no que ele fala. Ele pensa antes dele falar. Ele não sai falando qualquer bobagem por aí, não. Ele pensa muito bem no que ele vai falar. Tá, gente? Então, é por isso que a gente tem visto hoje muitas pessoas fazendo bobagem, entrando em brigas, peleja, tem sentimento faccioso, tem uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica, que está levando ele a entrar nas maiores enrascadas da sua vida. Perder muitas coisas. Por quê? Porque não age com sabedoria. E a sabedoria, gente, é lindo o que diz lá em Provérbios 8, Provérbios 9, se eu não me engano, o primeiro que vai dizer sobre a sabedoria, que ela já edificou a sua casa, ela já lavrou as suas 7 colunas. Gente, a gente precisa dessa sabedoria, porque a Bíblia diz, quem quer ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Então, gente, a sabedoria verdadeira, ela está aqui, nos lábios da pessoa. Então a gente precisa buscar essa sabedoria para que a gente não venha estar entrando em brigas, peleja. Você conhece uma pessoa que é sábia? Fácil, só de você olhar para ela, né? As palavras dela são muito bem colocadas, né? Uma pessoa que pensa muito bem antes de falar. Então a pessoa sabe, o Senhor Jesus vai dizer, né? Ele vai dizer, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemelha-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva, veio ataques por cima, a chuva vem de cima, né? Desceu a chuva, correram rios, vem ataque por baixo também, né? Sopraram vento, ataque pelas laterais, ele é bombardeado, ele é perseguido, vem tribulações e aflições por todos os lados. Desceu a chuva, correram rios, assopraram vento, bateram com impacto contra aquela casa, mas ela não desabou porque ela estava edificada sobre a rocha. Quem é o prudente? É aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Ele é um homem prudente. Ele é ouvinte e praticante, mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Aí quando desceu a chuva, correram rios, assopraram vento, bateram com impacto contra aquela casa, a Bíblia vai dizer que ela desabou e foi grande a sua ruína. Então, gente, a diferença do sábio e do insensato tá no ouvir a palavra de Deus e botar em prática. É aí que tá. Ele ouviu a palavra de Deus, começou a botar em prática, ele vai ser sábio. O sábio, ele ouve a palavra de Deus e pratica. Ele não sai falando bobagem, ele não é fuxiqueiro, ele não é contendeiro. Por quê? Porque ele consegue controlar os seus lábios. Por isso que a Bíblia diz, né? Quem quer ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, seus lábios não falam engano. Então o sábio, ele é prudente. Ele consegue controlar, vigiar a sua boca. Ele não sai falando bobagem, não entra em frias por aí não. Ele não entra em contenda. Quando alguém quer brigar com ele, ele fica logo calado e pega no pé dali. É assim que ele é. Tá, gente? Olha, gente, Deus, ele quer dar muita sabedoria para nós, mas a gente precisa pedir para ele. A gente vamos pedir em oração, tá? Então eu deixo essa dica aqui para você que quer ser sábio. Não seja um fofoqueiro, não seja um linguarudo. Tá, gente? Porque quanto mais a pessoa fala, mais burra ela é, sabia disso? Quanto mais ela fala, mais ela vai entrar em problema. Então é por isso que a Bíblia diz, todo homem ele seja apto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quanto menos ele fala, é melhor para ele, tá?
Por isso que a gente vê por aí pessoas entrando em problema. Por quê? Porque são linguarudas, são fofoqueiras. Aí, meu amigo, só vai viver em problema. Graças a Deus eu vivo bem na minha igreja, vivo bem com a minha família. Quando alguém quer brigar, eu caio fora. Quando alguém quer vir discutir comigo, eu desvio e vou pra ali. Eu vejo um monte aí que querem brigar, querem contender e eu nem, olha, pego no pé. Então é isso, gente. Fica essa dica pra você aí. Busque sabedoria, faça como Salomão, que ele pediu certo pra Deus. Então, se você tem falta de sabedoria, peça que ele vai te dar e não vai lançar em rosto.